E logo depois de o Névoa de Fogo despertar do Rank C partir pra cima do Sunro, as sirenes da cidade começaram a tocar, indicando uma quebra de dungeon. E o capitão do exército estava muito bravo, pois pessoas estavam morrendo diante dele, mas infelizmente eles não poderiam fazer nada. E então perguntou onde estavam os caçadores enviados pela Associação de Caçadores. E então outro soldado explicou que ele estava levando um tempo pra achar caçadores de Rank B ou acima. Mas então o capitão perguntou por que eles estavam procurando caçadores Rank B, pois aquela dungeon era apenas de Rank D. E então ele informou para o seu capitão que a Associação de Caçadores estava levando os caçadores infectados em consideração, pois um caçador chamado Jong-sun de Rank C aparentemente tinha sido infectado. E logo após isso vimos esse mesmo caçador diante do Sunro. E após perceber que ele era Rank C, o Prota ficou bastante nervoso, mas ainda assim decidiu que iria lutar com todas as suas forças. E por muito pouco ele conseguiu desviar do ataque daquele Névoa de Fogo. E após esse ataque o Prota ficou bastante surpreso. E quando o Névoa de Fogo estava prestes a atacá-lo de novo, o Sunro jogou o extintor nele, e assim criou uma névoa de fumaça. E enquanto estava tentando fugir, ele falou que era impossível ganhar daquilo, pois havia um motivo para os despertados serem divididos em ranks. Mas se ele conseguisse aguentar até os outros caçadores chegarem, talvez ele pudesse sobreviver. E quando o Névoa de Fogo estava perseguindo o Prota, ele acabou avistando 3 garotas no topo do prédio. E em questão de segundos ele conseguiu pular até elas. E após perceber isso, o Prota ficou muito bravo. E como não tinha muito tempo a perder, ele também pulou até onde elas estavam e deu um chute naquele Névoa de Fogo. Mas aparentemente não havia adiantado muito, pois logo em seguida o Névoa de Fogo tentou fatiá-lo com sua espada. E após esse golpe, o Sunro percebeu que aparentemente aquele monstro era capaz de matá-lo com um único golpe. Por causa disso, ele precisava tomar muito cuidado. E ao mesmo tempo que ele estava desviando dos ataques, também estava atacando no estilo Luffy. E após ele conseguir dar uma joelhada na cabeça do Névoa de Fogo, ele acabou sofrendo um ataque em cheio e foi arremessado nessa parede. E por muita sorte, após esse golpe, ele ainda conseguiu sobreviver, mas apenas com 1 de HP. E disse que o sistema aparentemente ainda não queria vê-lo morto. E logo após isso, vimos uma espécie de rachadura no espaço-tempo. E com muita coragem, o Prota se levantou mais uma vez para continuar o combate. E quando o Névoa de Fogo partiu para cima do Sunro, vimos que seu nível de exaustão estava no máximo. E por causa disso, seu corpo simplesmente apagou e ele acabou desmaiando. E enquanto tudo isso estava acontecendo, vimos esse borrão roxo, que com um único golpe, conseguiu fatiar os 2 braços daquele Névoa de Fogo Rank C. E ele também usou uma magia para curar o Sunro, e falou que havia chegado tarde demais. E por fim perguntou quem havia machucado alguém tão poderoso e precioso assim. E em questão de segundos, o corpo daquele Névoa de Fogo foi despedaçado. E após isso, vimos que o professor do Sunro estava prestes a ser atacado por um Névoa de Fogo, mas então o corpo dele também acabou sendo fatiado por completo. E os outros Névoas de Fogo que também estavam no prédio também tiveram o mesmo destino. E após perceber que aquele na verdade era o Beru, vimos que ele saudou o Sunro, chamando ele de Jovem Monarca. E já no capítulo seguinte, vimos o Prota quando era criança, fazendo diversos desenhos. E também percebemos que o Beru aparentemente também cuidava do Prota quando ele era criança. E após tudo isso, o Sunro acordou na cama de um hospital, falando para esses investigadores sobre o que havia acontecido. E vimos o tio do Sunro ligando para ele, e falou que diante de tudo que estava acontecendo, ele provavelmente iria ter que contratar um segurança despertado para o seu sobrinho. Mas então o Sunro falou que não precisava, pois ele estava bem. E com isso foi informado que o Prota estava dormindo há mais ou menos 2 dias. E o William Bonner falou que o governo ainda não havia se pronunciado sobre o ocorrido, pois querendo ou não, eles haviam descoberto um novo tipo de monstro, capaz até mesmo de contaminar os seres humanos. Mas a pergunta que não queria calar era de como todos aqueles Névoas de Fogo acabaram sendo mortos. E vimos esse aluno falando: meu parceiro, as pessoas demoníacas simplesmente explodiram, tá ligado? Foi tipo... E após o Prota ver novamente a sua janela de status, ele ficou bastante feliz, pois ele realmente havia despertado. Mas de qualquer forma, ele começou a se perguntar como ele havia sobrevivido ao ataque daquele Névoa de Fogo despertado do Rank C. E com isso, vimos o Beru saindo debaixo da cama e dizendo que foi ele que havia ajudado seu mestre. E após ver ele, todas as memórias do Sunro estavam voltando, e assim preenchendo os lapsos que ele tinha. E também falou que ele conhecia aquela formiga, pois ela era uma das sombras que acompanhava ele na sua infância. E o Beru falou que havia viajado entre as dimensões para conseguir encontrá-lo. E com todas essas informações, o Sunro começou a se perguntar como ele havia esquecido disso. E antes de qualquer coisa, porque ele vivia com essas sombras quando ele era mais novo. E mudando um pouco de assunto, o Sunro falou que não achava que ele era tão pequeno assim naquela época. E então o Beru falou que estava naquela forma porque ele havia gastado muita energia viajando entre as dimensões, e que normalmente ele costumava ser muito mais assustador. Mas então o Sunro falou que na janela de status estava dizendo que ele só era um faz-tudo, que também estava apenas no nível 1. E após ouvir isso, o Beru ficou muito bravo e falou que aquele sistema estava tirando uma com a cara dele, pois afinal de contas ele era um rank marechal. E de qualquer forma, o Sunro perguntou se ele realmente estava curado graças ao Beru. E bastante orgulhoso, ele disse que sim, pois ele era um curandeiro muito habilidoso. E também falou que o principal motivo pelo qual ele viajou foi para quebrar o selo do Prota. Mas aparentemente o Prota já havia quebrado sozinho. E após ouvir isso, o Prota ficou um pouco confuso e perguntou se esse selo tinha a ver com os sonhos que ele tinha. E com isso, o Beru falou que por mais que o Prota pensasse que eram apenas sonhos, aquilo tudo na verdade era realidade. Pois na época que o Prota havia lutado contra o Beru, ele era muito mais forte do que hoje. Mas aparentemente o grande monarca das sombras
Sombras, Sung Jin-woo, selou as memórias e os poderes do seu filho, esperando que ele pudesse viver uma vida normal. E após ouvir o nome do seu pai, o Sun-ho ficou bastante bravo e perguntou ao Beru se ele tinha alguma coisa a ver com o vagabundo do seu pai. Mas então o Beru falou que ele não havia o abandonado. E com isso ele falou que o grande monarca das sombras estava lutando uma guerra no espaço contra invasores que buscavam dominar o mundo. Também eram conhecidos como deuses externos, ou também Itarim. Aparentemente, esses deuses externos mandaram seus apóstolos atacarem o nosso mundo. E no caminho para encontrar o Sun-ho, Beru teve que derrotar diversos deles. Também falou que os portais na Terra também devem ter sido causados por essa guerra. E após o Sun-ho perguntar se a sua mãe estava com ele, Beru ficou meio confuso. Ele não sabia que a mãe do Prota havia sumido. E disse que os apóstolos dos Itarim devem ter capturado ela de alguma forma. Após perceber que tudo isso era culpa desses Itarim, o Beru perguntou ao Sun-ho se ele gostaria de se encontrar com seus pais. E após ele falar que sim, o Beru falou que só havia um caminho, pois o pai dele não poderia voltar para a Terra por um bom tempo. Por causa disso, o Sun-ho precisava ficar mais forte e assim encontrar o paradeiro da sua mãe. E então mostrou essa chave e disse para ele que eles deveriam começar subindo de nível. E após isso, uma notificação do sistema apareceu, informando que o Sun-ho havia recebido uma missão. E ela foi intitulada como Teste das Sombras. E nela estava dizendo que o Sun-ho era o filho do grande monarca das sombras e que atualmente suas habilidades geniais estavam seladas. Para ele conseguir usar seus poderes novamente, ele precisava provar que era digno, indo até a Dungeon das Sombras. E outra notificação apareceu, informando que aquele item era uma chave para a Dungeon das Sombras, mas não informava o nível de dificuldade da sua aquisição. E por fim falou que aquela chave lhe permitia entrar na Dungeon das Sombras, e que só era possível usá-la na sombra do próprio Sun-ho. E após tudo isso, Beru confirmou e falou para o Prota que ele só precisava posicioná-la na sua sombra. E em questão de segundos, o portal para a Dungeon das Sombras apareceu. E agora o Prota só precisava entrar e recuperar o que era seu por direito. E então o Prota falou que não conseguia acreditar em tudo isso. De espaço, guerra entre deuses e até mesmo o monarca das sombras. Mas tudo isso parecia ser coisa de outro mundo. Mas se ele precisasse ficar mais forte para encontrar seus pais, ele iria fazer o que fosse preciso. E após isso, vimos o pai do Prota dizendo para o Beru ir para a Terra para desfazer o selo do Sun-ho, pois as invasões dos Itarim poderiam estar chegando à Terra. E a missão dele era restaurar as memórias e os poderes do Sun-ho e assim ajudá-lo a defender a Terra. E após o Sun-ho entrar no portal, ele simplesmente desapareceu. E o Beru falou que aquela era a Terra dos Mortos, onde os vivos recebem permissão do soberano para poderem entrar. E após entrar lá, o Sun-ho se perguntou se aquela realmente era a Dungeon das Sombras, pois ela mais parecia ser uma cidade abandonada. Mas após analisar mais um pouco, ele falou que não tinha certeza do motivo, pois aquele lugar parecia ser familiar para ele. E logo após isso, uma notificação do sistema apareceu, informando que o Sun-ho tinha uma nova missão. E nela dizia que os monstros da dungeon não reconheciam ele como mestre, pois ele estava muito fraco, e que ele deveria sobreviver lá dentro durante 4 horas, para que assim provasse o seu valor. E então o Beru pediu para que o jovem mestre ficasse atento, pois aparentemente o desafio já havia começado. E então esse Goblin partiu para cima do Sun-ho, mas então o Prota conseguiu arremessá-lo para longe com uma bicuda. E então vimos que aquele era um Goblin explorador. E o Beru falou que já que tinha um ali, provavelmente havia outros por perto. E após ouvir isso, o Prota saiu correndo em direção a ele, e falou que já que era esse o caso, ele iria matá-lo antes que ele chamasse seus companheiros. E então ele também percebeu que o nome daquele Goblin estava em branco. E isso significava que ele tinha uma força similar ou até menor que a dele. E então ele retirou esse machado de pedra de Goblin do seu inventário. E com um golpe certeiro, ele conseguiu eliminar aquele Goblin explorador. E após eliminá-lo, Sun-ho teve certeza de que os nomes coloridos indicavam que os oponentes eram mais fortes do que ele. Mas para surpresa do Sun-ho e do Beru, já havia outro Goblin explorador ali próximo. E ao tocar aquela trombeta, ele acabou chamando outros Goblins. E entre eles tinha até mesmo um Goblin Centurião. E então o Sun-ho perguntou para o Beru se ele iria ajudá-lo. Mas então o Beru respondeu que ele adoraria. Mas como ele estava muito longe do seu mestre Shin Jong-woo, infelizmente ele não estava conseguindo reabastecer sua mana. E sem falar que caso ele ajudasse o Sun-ho durante a luta, a quantidade de pontos de experiência que ele iria obter iria diminuir bastante. E quando os Goblins estavam partindo para cima do Prota, ele decidiu que deveria usar aquilo, que era na verdade a autoridade do governante, que permitia a ele manipular objetos como se tivesse uma terceira mão invisível. E após o Sun-ho defender dessa flecha, ele ficou bastante surpreso, pois não sabia que também existia Goblins arqueiros. Mas então falou que iria responder à altura, e usou novamente a autoridade do governante, e assim conseguiu matar aquele Goblin. E após de tudo isso, Beru admitiu que a habilidade de adaptação do Sun-ho era realmente incrível. E também comentou que desde quando Prota era criança, ele já conseguia usar a autoridade do governante, que havia herdado do rei monarca. Mas como aquele poder tinha sido criado para destruir tudo, infelizmente ele acabou se tornando uma interferência nesse mundo pacífico. Mas agora que os apóstolos dos Itarim estavam se aproximando, os poderes do jovem monarca finalmente poderiam ressurgir. E após uma notificação do sistema aparecer, informando que o Prota havia subido de nível, ele também se tocou que podia levantar objetos que tinham até 10 quilos, usando a habilidade e autoridade do governante. Mas após ele ter se distraído, acabou tomando uma facada pelas costas. E quando ele estava cercado pelos Goblins, o Goblin Centurião apareceu novamente. E após remover aquela faca, o Prota admitiu que estava doendo bastante, mas que ainda assim ele não iria desistir e partiu pra cima dele, mesmo que seu HP estivesse caindo drasticamente. E após ficar com apenas 53 de HP, o sistema informou para o Sun-ho que ele havia aprendido uma nova habilidade, intitulada como Resistência. E também informou que ele havia subido 5 níveis. E após tudo isso, vimos que ele finalmente conseguiu derrotar aqueles Goblins, incluindo até mesmo o Goblin Centurião. E enquanto ele estava descansando, o sistema informou que o tempo havia esgotado e que ele havia completado a missão. E então
o Beru falou que tudo isso foi incrível, pois ele aparentemente não acreditava que o Prota iria conseguir. E com isso, outra notificação do sistema apareceu, informando sobre a recompensa da missão e perguntando se o Prota gostaria de recebê-la. E após abrir a recompensa, ele percebeu que aquela era uma pedra única de extração de sombra. E parando pra pensar um pouco, o Sunro percebeu que ele havia conseguido habilidades enquanto lutava, além de também conseguir o sistema de níveis. E então outra notificação apareceu, informando que a habilidade de resistência indomável que ele havia adquirido aumentava sua defesa física em 20%. E após ver tudo isso, o Sunro falou que, comparado quando ele não era um despertado, ele estava se sentindo invencível agora, pois até seus machucados também se curavam quando ele subia de nível. E então o Beru informou ao Prota que esse sistema de níveis era a versão melhorada do antigo que o monarca usava, e que agora ele era uma ferramenta de apoio para o crescimento do jovem monarca. E após ele tocar na pedra rúnica, o sistema informou que ao quebrá-la, ele iria absorver a habilidade. E após fazer isso, o sistema imediatamente informou que ele havia aprendido a habilidade de extração de sombra. E nas especificações dela falava que após o Prota matar o inimigo, ele poderia usar aquele poder para tornar aquele inimigo no seu soldado, e que o número máximo de extrações que ele poderia fazer eram apenas 3. E após o Prota se perguntar se ele realmente conseguia fazer isso, o Beru falou que sim, pois a habilidade de extração de sombras era a essência da autoridade que criou o atual monarca das sombras, também conhecido como Sin Jong-un. E assim o Prota percebeu que ele era um necromante, mas então ele falou que tinha ouvido dizer que a habilidade de invocação tinha um rank baixo na indústria de caçadores. E após ele tentar usar a extração das sombras, o sistema informou que ele precisava designar um comando para que a habilidade funcionasse. E então o Beru falou para ele que esse comando precisava ser intuitivo. E após ouvir isso, Sunro simplesmente meteu um erga-se. E se você gostou desse vídeo, já deixa o like aqui embaixo. Vamos colocar uma meta de 40 likes para que eu possa trazer a próxima parte.